galerinha! Na aula de hoje vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Na aula passada nós vimos uma história em quadrinhos do Cebolinha e do Cascão, né? Onde relatava os personagens, eles utilizavam apenas algumas onomatopeias para expressar os sentimentos deles e as expressões, né, deles ali no texto. Ela não tinha falas, mas hoje nós vamos construir uma história em quadrinhos. Tá? O que essa história em quadrinho pretende, né? Ela pretende que a gente tenha um personagem principal. Esse personagem principal vocês vão ter que criar ele, depois dar características a ele, né? E também criar um amigo para esse personagem e o nome desses personagens. Vocês devem desenhar então aqui nesse quadrinho do lado o personagem que você criou, tá? Se vocês quiserem utilizar personagens que já existem, podem utilizar também. Porém, vocês devem criar pelo menos um personagem na história de vocês, ok? Na próxima página, então, ele pede para que vocês decidam quantos quadrinhos tem a história de vocês. Lembre-se de criar, né, os 3 fases principais da história, que é a situação inicial, como ela começa, uma situação inusitada e depois, então, por final, o desfecho, como que acaba essa história. Após vocês criarem, pensar na história de vocês vão desenhar ela em uma folha, né? Montando o quadrinho de vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Após finalizar, vocês devem fazer uma avaliação de como ficou essa historinha. Se vocês seguiram todos os critérios baseados aqui na questão 5, né? Foram utilizados os balões adequados, foram utilizados onomatopeias, foram empregados sinais de pontuação, ponto final, ponto, vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, de perguntas. Como que vocês utilizaram, né? Foi de forma adequada? A história tem as 3 situações ali que precisa, as palavras foram escritas corretamente, então é isso que vocês vão fazer, tá? Depois de criar a história de vocês, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a língua de sinais. Por quê? Porque ali, nas historinhas, a gente tem alguns quadrinhos que a gente vai utilizar também só expressões, né? Ou só gestos. E a língua de sinais, ela traz muito isso pra gente. A gente conversa com as pessoas apenas por sinais, utilizando as mãos ou expressões do nosso corpo, tá? Então, vocês devem responder as questões de acordo com o que vocês observam ali nas imagens. E então, nós vamos treinar um pouquinho esse alfabeto manual também, que é da língua de sinais. Então, o que ele diz aqui sobre o alfabeto manual? Que é um sistema de representação das letras e dos numerais, e com ele é possível soletrar com as mãos os nomes próprios de pessoas, de lugares, rótulos, endereços. Então, não é somente as letras que a gente realiza com as mãos, a gente define outros objetivos também, que coisas como dormir, igual, brincar, várias coisas que a gente utiliza as nossas mãos para representação de gestos, de falas, tá bom? Então, vocês devem observar o material de apoio que tem as letrinhas e sinais e descobrir quais as palavras que estão escritas aqui, tá? Qual o significado? Lembrando que vocês devem treinar o nomezinho de vocês, fugiu da prof aqui, o nomezinho de vocês, né? Para que vocês apresentem para a prof. Então, como é que vai funcionar? A gente fez uma história em quadrinhos lá no começo da nossa aula, lembra? Vocês vão fazer essa história em quadrinhos. Vocês vão utilizar o cenário que nós produzimos. Vocês vão criar os personagens. Vocês vão contar a história em quadrinho para mim no vídeo. Ao final da história em quadrinho, tá? Que vocês contarem com o cenário, vocês vão fazer o que então? Vocês vão falar o nomezinho de vocês, se apresentar utilizando a língua de sinais. Como, por exemplo, né? Falei o meu nome, mostrei para vocês qual é o meu nome, tá? Utilizando gestos de sinais. Mas, nas minhas expressões, quando eu estava fazendo meu nome, o que vocês puderam observar? Que eu estava preocupada? Que eu estava tranquila? Ou que eu sabia o que eu estava fazendo? Então, a prof quer entender um pouquinho como vocês se expressam também na desenvoltura da escrita do nome de vocês, na apresentação desse teatro que vocês vão criar com a história em quadrinhos de vocês, tá?
Querem usar os fantoches que já produzimos? Podem utilizar também, tá? Querem criar outros personagens? Podem criar também, mas a prof precisa entender como é a expressão corporal de vocês, como é a fala de vocês na apresentação, para que a prof consiga acompanhar melhor o desenvolvimento de vocês nas atividades, tá certo? Finalizamos então, lembrando que o vídeo pode ser enviado pelo WhatsApp para a prof também, tá? Beijos, pessoal, até a próxima aula. Tchau!